paz. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias para o Evangelho segundo João escreveu, capítulo 5. João, capítulo 5. Aos domingos pela manhã, vou fazer aqui, Geraldo, um merchandise. Aos domingos pela manhã nós estamos refletindo no Evangelho de Mateus. A proposta é estudar o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5 a 7, mas iniciei no capítulo 1. Hoje iniciamos o capítulo 5 e estudaremos cada bem-aventurança será um sermão. Então, participe da escola bíblica dominical e participe dos cultos da manhã, onde estamos refletindo sobre o Sermão da Montanha. João capítulo 5, a partir do verso 1. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava daquela doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amado Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o que nós acabamos de ler não é apenas um relato histórico, mas é a Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz, capaz de penetrar as nossas mentes e os nossos corações, e capaz de nos dar a condição de discernir entre o certo e o errado, e também capaz de gerar no nosso coração esperança. E o que nós te pedimos, Senhor, é que pela Tua misericórdia a esperança seja reativada, acendida em nossos corações.
porque nós queremos caminhar de modo que agrada o teu nome, de modo que agrada ao Senhor. Mas nós não temos motivação e esperança em nós mesmos. Nós precisamos do teu toque, nós precisamos que o milagre aconteça em nós, para que a esperança se torne algo vivo e real, motivador nas nossas vidas. Por isso que a ti suplicamos, no nome de Jesus. Amém. O tema da campanha de missões, se pode jogar aí, por favor, Felipe? É um tema sugestivo e aparece na forma imperativa, onde é dito a nós isso aí: leve esperança. Esse é o tema adotado pela Junta de Missões Mundiais, no objetivo não só de mobilizar a Igreja de Jesus, no sentido de que ela continue a cumprir a sua missão, mas também fazer de cada um de nós mensageiros da verdade. O pressuposto aqui é que, para eu levar esperança, eu preciso ter isso vivo dentro de mim. Como alguém vai falar de esperança se vive uma realidade oposta à esperança? Como alguém não fala de esperança se experimenta e vive esperança? É impossível àquele que não tem levar, e é inconcebível àquele que tem reter. Por isso, a ideia aqui não é simplesmente despertar-nos para, durante essa campanha, a pedido do irmão Luiz Correia, onde é que ele está? Ele sumiu. Não é apenas a pedido do irmão Luiz Correia, quando pede para recitar o tema, que nós vamos então e recitamos. Podemos incorrer no erro de ficar só nisso. Pense que a proposta de cada campanha de missões é gerar algo positivo em nós, não simplesmente no aspecto de nos tornarmos doadores de ofertas. Se fosse apenas isto, seria pequeno demais, seria medíocre. Mas o objetivo, querido, é fazer de cada um daquele que tem a experiência em Jesus, como sendo Ele a esperança dos homens, que vivamos isto e também levemos às pessoas aquilo que nós experimentamos a partir de uma relação pessoal com Ele. E quando penso nesse tema e olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu sou, primeiro brota em mim um senso de gratidão a Deus, porque sem que houvesse mérito na minha vida, a esperança que é Jesus me alcançou um dia. Quando eu não merecia, ainda que muito precisasse, mas não merecia. E eu estava lembrando, enquanto meditava nesse texto, de uma situação que eu vi acontecer muitas vezes perto da minha casa, lá em Campina Grande,
e eu fui criado ao lado de um terreiro de macumba, terreiro de Dona Nenê e seu João Pé de Pombo. Mas ninguém chamava ele, ninguém era nem doido de chamar seu João de Pé de Pombo, porque tinha medo da mandinga de seu João. E eu lembro que, uma ocasião, eu era um menino, eu tinha menos de 10 anos, e eu vi alguém chegar estranho, eu não tinha ideia que aquilo fosse possessão demoníaca. Mas a pessoa chegou se debatendo, com fala estranha, e foi levado lá, e aí a rua encheu de menino, e eu estava lá também na porta da casa de seu João, para ver o que ia acontecer. E até que seu João chegou e disse assim: cavalo, sai e me espera na Jurema. Essa foi a palavra de ordem. Chamou de cavalo: cavalo, sai e me espera na Jurema. E aconteceu. E a coisa acalmou. E todo mundo, e o rapaz foi embora. Eu cheguei para seu João e disse assim: seu João, onde é a Jurema? Ele disse: deixa de ser besta, menino. Eu tinha tanta vontade de participar daquilo, mas essa grosseria de seu João me espantou. Ele disse: deixa de ser besta, menino. E eu estava lembrando disso, e lembrando como as pessoas vivem traumas, angústias, sofrimento de todas as ordens, e o que elas mais desejam é o alívio imediato para aquilo que causa dor, causa transtorno e gera angústia. O terreiro de seu João era o porto seguro para muita gente que vivia no engano, tanto quanto ele e Dona Nenê. Mas as pessoas iam para lá. Quem bateu o tambor sabe, né? Quem bateu o tambor sabe. Tem um olhando para mim e sorrindo. O que nós lemos nesse texto aqui do capítulo 5 nos revela alguém que estava na angústia e correu para um local porque acreditava que ali podia encontrar a solução para o seu problema. Um homem paralítico que foi para o poço de Betesda porque acreditava na crença dos judeus que de tempos em tempos um anjo descia do céu, movia as águas, e aquele que pulava dentro do poço primeiro era curado da enfermidade que tivesse. E isso não era uma crendice isolada, porque o texto nos diz que havia ali uma multidão de pessoas enfermas, doentes, sobrecarregadas, não simplesmente afetadas fisicamente, mas pessoas emocionalmente desestruturadas, pessoas do ponto de vista espiritual sem esperança, a exemplo desse homem que estava aqui. Ele estava há 38 anos que esperava uma resposta para o seu problema. O que é que nós vamos aprender nesse texto? Eu quero mencionar aqui 3 grandes lições para nós. Para mim e para você
que carecemos de esperança, que temos uma necessidade real, que lutamos com aquilo que causa dor, seja física, emocional, espiritual, aquilo que incomoda as nossas vidas, aquilo que nos faz acreditar que o nosso caso está perdido, aquilo que nos coloca no final da linha. Nós temos pelo menos 3 lições para aprender aqui. Primeiro é dizer que Jesus é a esperança que eu e você precisamos. É a esperança que cada ser humano no planeta precisa. Cada ser humano na face da terra, independente de qual seja a sua localização geográfica, independente de qual seja a sua etnia ou a sua religião de origem. Nada satisfaz o homem, apenas Jesus. Há uma ideia entre os antropólogos de que os grupos étnicos que vivem isolados, distante da civilização ou das civilizações, experimentam gozo, experimentam paz, eles interagem com a natureza e são felizes assim. Isso é uma mentira. Eu vivi essa realidade entre índios no Brasil. Conheço algumas situações dessas, de gente que vive na natureza e vive todos os infortúnios, todas as angústias, todas as mazelas que gente que mora em primeiro mundo também vive. Os demônios que agiam lá no terreiro de Dona Nenê, eu vi agir também em aldeia indígena. Eu estive numa aldeia no norte do Tocantins, entre os índios Apinagé. Fui visitar um missionário e fiquei 3 dias com ele. Ele me disse: toda noite, meia-noite, você vai ouvir um barulho ensurdecedor dos cachorros correndo na aldeia. São os demônios agindo na aldeia. Eu não tinha noção disso. E eu fui deitar, e quando deu meia-noite, eu me assustei. Ele disse: você não tem ideia do que acontece aqui. Gente opressa por Satanás, gente que interage com a natureza, gente que fuma baseado, e lá foi a primeira vez na minha vida que eu vi um pé de maconha. Hein? Não, mas não cheguei a fumar, fica tranquila. Foi a primeira vez que eu vi um pé de maconha, porque até então eu só via a folha seca. Mas lá eles plantam para os rituais. Eles fumam todo dia. E eu então entrei no fundo de um casebre e chamei o índio para tirar uma foto comigo ao lado do pé de maconha, uma planta bonita, tal, mas ele disse: não posso. Aí eu vi que ele não era tão besta quanto eu pensava. Mas eu vi o diabo atuar. Jesus é a esperança para aqueles que estão no continente africano. Jesus é a esperança para essa galera que mora aqui no Pedro Jerônimo, no Zizo, no Maria Pinheiro, para aqueles que se prostituem à margem da BR-101 e em outros pontos da cidade. Ele é a esperança para gente que está dentro da sua casa e ainda não tem Jesus, porque só Ele é a esperança. As pessoas podem viver uma aparência, mas sem Jesus eles estão desesperançados.
porque nada trará a eles realização. Só Jesus, só Ele, a exemplo do que temos aqui. Um homem carente de solução, carente de esperança, e ele vai para o poço de Betesda porque ele acredita que lá o milagre vai acontecer. Porque ele foi induzido dessa forma, ele foi ensinado dessa maneira, e ele vai para lá. Mas aqui nós vamos aprender, primeiro, Jesus é a esperança, porque Ele está mais próximo de você do que você imagina. Aquele homem está no poço de Betesda, onde há também uma multidão. Quem vai para ali, vai por causa da doença. Aqui temos o QG da dengue. O tanque de Betesda era o QG da dor, do infortúnio, da angústia, de gente que precisava de cura. E observe, queridos, que o texto nos diz de forma muito explícita, no verso 3, que naqueles pórticos, neles ficava deitada uma grande multidão de doentes. Gente cego, e cego dificilmente anda só, precisa de um guia. Mancos, talvez tivesse gente com chikungunya lá também, e paralíticos. Isso é para generalizar o naipe, o nível, o tipo de gente que estava ali. E eu me arrisco a dizer, Geraldo, que a grande maioria era gente pobre. Porque quem tinha dinheiro procurava tratamento, pagava tratamento. Mas quem não tem dinheiro vai atrás do milagre. Precisa que o milagre aconteça, porque não tem recurso para ele. E aquele homem está ali 38 anos, e a esperança chega, é Jesus. Estava ali ao seu lado, mas ele desconhecia. Queridos, não tem coisa pior do que a sensação que nós experimentamos quando acreditamos que estamos distante da solução do problema que nós precisamos. Às vezes pode estar ao nosso lado, mas a sensação ou o fato de não saber gera em nós um sentimento horrível. Abre em nós um buraco na alma. Quando nós vivemos determinadas situações, achando que o fim daquilo nunca vai chegar. Mas entenda uma coisa: Jesus é a esperança, e Ele está mais próximo de você do que você imagina. E não é porque você mereça, é porque Ele é bom, é porque a sua graça é melhor do que a vida, é porque Ele é um Deus que se inclina, Ele é Deus que se inclina para o ser humano, para socorrer-nos nas nossas necessidades. Segunda lição que temos: Jesus é a esperança, não só porque Ele está próximo, mas porque Ele está interessado na sua vida mais do que você pode imaginar. Ele não só está próximo de você, mas Ele está interessado. É uma sensação desagradável quando você está cercado de pessoas, você tem pessoas próximas de você, mas você tem pessoas que não refletem interesse por você. O que é possível? É possível estarmos num ambiente cercados de pessoas, mas que não mostram, não evidenciam interesse pela nossa dor, interesse
pelo nosso problema. Isso é pior do que não ter ninguém. Mas Ele é diferente. O verso 5 diz, o verso 3 diz que havia ali uma multidão. Mas o verso 5 diz que estava ali um homem deitado, que estava enfermo, havia 38 anos. E o verso 6 diz que Jesus o viu, vendo-o deitado, disse, e sabendo que vivia assim havia muito tempo, perguntou para ele: queres ser curado? Você sabe qual é a grande lição que nós temos aqui também? É saber que Ele nos conhece e se interessa por nós, mesmo que o nosso sentimento seja de quem está perdido na multidão, mas perdido do nosso ponto de vista, do dele não. Ele nos conhece pelo nome. Ele é capaz de nos achar. Ele é capaz de dirigir-se a nós de forma pontual, objetiva, porque Ele nos conhece. Ele é capaz de chegar no ponto nevrálgico da nossa dor. Ele sabe pontuar, Ele sabe propor aquilo que nós mais precisamos. Ele viu a multidão, mas no meio da multidão, Ele viu um homem que estava há 38 anos sofrendo com um problema, querendo uma solução e não encontrava. Ele olha para ele e pergunta: queres ser curado? Essa é a proposta dele. O bom, queridos, é saber que a narrativa bíblica não é algo estático. Esse Jesus que, a respeito de quem lemos na história, é o mesmo que age hoje, é o mesmo que olha para você aqui e agora, é o mesmo que propõe a você, se você quer sair da situação em que se encontra. Ele é capaz de esquadrinhar os seus sentimentos, Ele é capaz de mensurar a sua dor, Ele é capaz de propor aquilo que Ele pode fazer, tirar você da situação em que você se encontra. E aquilo que Ele disse àquele homem é a mesma proposta dirigida a você. Queres ser restaurado? Queres experimentar a vida nova? Queres experimentar aquilo que você anseia? A maior ansiedade do ser humano é por paz, não é por dinheiro. Não são aquisições. Os bens satisfazem superficialmente. O que nós mais ansiamos é paz na nossa vida. Quanta gente que tem tanto foi capaz de dar um tiro na cabeça à procura de paz, pensando que aquilo o levaria para o descanso. Lê do engano. Paz é encontrado não em substâncias, não naquilo que você injeta na veia, ou que você encontra dentro de uma garrafa. Paz se encontra numa pessoa, Jesus de Nazaré, unicamente nele. Aqui nós aprendemos que Ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos, e que Ele está interessado em nós mais do que nós imaginamos. E a terceira lição que temos aqui é que Ele tem o poder para realizar aquilo que nós precisamos, muito mais do que nós imaginamos. Nós imaginamos que Ele é capaz de fazer grandes coisas, e Ele fez, e Ele faz.
Os versos 6 a 8. No verso 6 temos a pergunta. Vendo-o deitado, sabendo que vivia ali havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Não respondeu. Não respondeu ao que Jesus perguntou. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Qual deveria ser a resposta? Sim, eu quero. Mas a sua mente está travada. A sua mente está bitolada. Há uma configuração religiosa que domina a sua forma de pensar. Porque ele introjetou a ideia de que o seu milagre, de que a solução para ele, era se alguém o pegasse e colocasse dentro do tanque. Mas não tinha ninguém por ele. Quando ele esboçava a reação, outro pulava antes dele. Diante da suposta descida do anjo. Eu acho que se aquele homem tivesse algum recurso, ou ele pagaria a alguém para jogá-lo no tanque, ou ele negociaria, daria uma propina ao anjo. Segura aí, deixa eu pular, depois tu desce. Porque no mundo das propinas tudo acontece. E a gente pensa que isso é brincadeira. Mas o desejo do homem é manipular o mundo espiritual. Muitas religiões caminham nessa direção. O sucesso de seu João e dona Nenê é porque eles faziam as pessoas acreditarem que eles manipulavam o mundo espiritual. É que os espíritos que ali chegavam obedeciam às ordens de seu João. E isso acontecia. Quando ele disse: cavalo, me espera na Jurema, o negócio aconteceu. Só que isso é um engano. E nós muitas vezes herdamos essa ideia e damos um polimento na ideia, e agora passamos a acreditar que somos capazes de manipular a Deus. E há quem ensine isso, de que somos capazes de barganhar com Deus, de negociar com Ele, para que Ele faça aquilo que ordenamos aqui. Mas o que Jesus está mostrando a esse homem aqui é que esse Deus que é soberano para realizar o milagre que o ser humano necessita, Ele o faz por pura graça e misericórdia e não por mérito humano. Então, querido, se você precisa de mudança na sua vida, se você precisa de paz, se você precisa de restauração, saiba que Deus é favorável, Ele quer e está pronto para agir na tua vida. Abra seu coração. Permita que o Espírito de Deus faça a obra de restauração no seu coração. Quanta gente há, possivelmente aqui entre nós, que não tem experimentado paz, mesmo tendo estabilidade financeira. Quanta gente há aqui, possivelmente, que carrega uma dor, um vazio, e não sabe como vai solucionar. Não é com mandinga religiosa.
não é com chá de rosa branca, é com Jesus na sua vida. É quando Ele entra, é quando você confessa que é pecador, quando você se percebe e se admite inválido diante de Deus, e que a sua ação não tem valor a menos que Ele olhe para você com graça e misericórdia e toque na sua vida. O bom é saber que Ele quer. O bom é saber que Ele quer. Porque Ele pode. Porque Ele está próximo. E Ele tem interesse. Mas Ele quer operar na sua vida o milagre que você precisa. Você crê nisso? Você crê nesse Deus grande, poderoso, amável, que se aproxima, que assim como Ele disse para aquele paralítico: filho, queres ser curado? É o que Ele diz para você aqui e agora. E o milagre vai acontecer se você crer nele e se abrir para Ele. Acho lindo nesse texto, quando Jesus, ouvindo a resposta daquele homem, diante da pergunta que ele havia feito: homem, queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua maca e anda. Fico pensando o que aquilo representou para aquele homem. Aquela ordem, levanta-te, representava o cessamento da enfermidade. Mas muito mais do que isso, representava a cessação do cativeiro de uma alma que estava aprisionada sem esperança. Mais do que isso, significava que a partir dali, aquele homem agora tinha vida comum, igual aos demais. Representava que aquele homem agora podia ser visto como um ser humano útil na sua sociedade, para a glória de Deus, alguém produtivo. Significava que aquele homem agora era um condutor de esperança. Entende isso? Por isso, queridos, quando nós experimentamos a esperança em Jesus, é inconcebível não comunicá-la. Ele se tornou um propagador da esperança. Levanta-te e anda. Eu não sei o que você precisa pontualmente, mas eu posso dizer, certamente há pessoas que precisam de um encontro pessoal com Ele. E nós vamos orar, e eu quero orar por sua vida. E enquanto eu estiver orando, se você hoje decidir entregar sua vida a Jesus, você vai simplesmente ficar de pé. Você vai se levantar como aquele homem se levantou. E assim nós entenderemos que você hoje está entregando sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores,
a esperança que é Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. E se você sentiu o toque de Deus, fique de pé, em demonstração de que hoje você está entregando a sua vida a Jesus porque quer andar com Ele. Deus bendito, nós te bendizemos por tua palavra limpa, poderosa, que retrata para nós a história de um homem que viveu durante 38 anos sem saber o que era esperança, sem saber o que era restauração. Mas no dia que ele teve o encontro pessoal com Jesus, ele não só soube quem era a esperança, mas ele experimentou a esperança dentro dele. E a nossa oração nessa noite, Pai, é que pela ação soberana do Teu Espírito, Tu ajas livremente sobre a vida daqueles que estão aqui e que ainda não tomaram uma decisão de receber Jesus como Salvador. Mas na medida que forem tocados pelo Teu Espírito, que o Senhor os ajude a levantar e manifestar isso, que agora eles entendem que a esperança é Jesus, e sem temor, sem receio, acenam para a ordem dele, quando ele diz: levanta-te. Essa é uma obra que só o Senhor pode fazer. A mim, na condição de pecador e pregador pecador, só compete anunciar a tua palavra. Mas a obra da restauração, o toque no coração, o mover no íntimo, é uma obra do teu Espírito Santo. E para o louvor da tua glória é que nós rogamos que o Senhor opere livremente na vida de todos nós, e de forma muito especial na vida daqueles que hoje querem entregar-se a Jesus e viver para Ele. Nós confiamos na tua ação e dependemos da tua vontade soberana para agir com poder na vida dos seres humanos, para que eles experimentem a vida e a esperança em Jesus, o teu Filho. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Independente de qual tenha sido a sua postura, mais do que ficar de pé aqui, o que mais espero é que você tenha entendido que a esperança está em Jesus. Entregue sua vida a Ele. Nós vamos orar silenciosamente. E com a oração silenciosa, o culto está encerrado. Deus abençoe a todos.